Episódio 54 no ar com a Ivna Sayá. Kênia Valadares. E hoje também com a... Lília Caetano. Olha, gente, ela fala igual de programa de rádio. É. E com a Lília Caetano. Gente, que alegria, que honra que tá sendo esse mês de setembro para nós, né, Kê? Sim. Haja emoção, haja aprendizado. Muito rico. Muito. E estamos falando, né, que é mês do Setembro Amarelo, mas é mês também do Setembro Verde. No primeiro episódio de setembro, a gente recebeu aqui a Tina Descolada. Com a sua criadora maravilhosa. Com a sua criadora maravilhosa, Marta Alencar. Isso. Então, se você não viu esse episódio, gente, você tem que ver lá para você entender. E hoje a gente recebe, então, a Lília. E aí, eu só queria introduzir um pouquinho. Primeiro, curta. Já sabe, curta, compartilha. Comente. Se inscreva no canal. Lembra do milhão lá, do Milho Grande. Isso, sou diva de verdade. Siga a gente no Instagram. Nas nossas redes. E eu queria contar antes um pouquinho, né, da nossa convidada hoje, como que eu a conheci, né? Porque isso é muito legal, né? Eu a vi na internet, né, com um relato muito bacana. Ela vai dizer o que é a deficiência dela, que é a osteogênese imperfeita, mas eu não vou explicar, porque eu quero que ela explique. E aí a gente foi fazer uma sessão de fotos, né, Lília? Sim. Foi muito especial. Foi. E depois dessa sessão de fotos, ela esteve no Viva Sua Real Beleza de 2019. Sim. Foi antes da pandemia, Isso. contando a história, encantou todo mundo, o tempo tá passando muito rápido. Aí, neste ano, gente... E eu me recordo, eu vou fazer esse adendo, porque depois a gente fala disso, que uma daquelas dores dela na nossa conversa no dia do estúdio da foto era exatamente assim. Eu perguntava pra ela, você já fez de tudo nessa vida? Você dança, você nada, você dirige, você faz tudo. O que falta? verdade. Aí ela, falta o meu amor. É verdade. Falta me realizar afetivamente e tal. É verdade. Mas não é que nesse ano eu fui no Chegou! casamento dela. Imagina. Foi lindo. que, E eu fiquei igual uma paparazzi no casamento, Kênia. Imagino, Ainda né? bem, né? Ivna? Filmando e testemunhando, sabe? É muito gostoso isso. Então, minha querida, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer aqui uma leitura breve, né? Porque é impossível de fazer uma apresentação sua, né? Não. O seu currículo, porque é uma coisa fora de série. Então, ela é Lília, 43 anos, casada. Mulher com deficiência devido ao nascimento com a doença osteogênese imperfeita, que é conhecida também como ossos de vidro. Isso mesmo. Ela é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e mediação da aprendizagem, e é psicopedagoga da acessibilidade do Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico, NAAP, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Curiosa pela área de coach de desenvolvimento pessoal. Sim. Como toda pessoa deficiente de baixa renda, enfrentou muitos desafios durante a infância, adolescência e a vida adulta, tanto nos aspectos de desenvolvimento como financeiros, emocionais e profissionais. Apesar dos obstáculos, realizou vários sonhos, tem uma vida muito independente e produtiva, dirige, dança, limpa a casa, trabalha, faz atividade física, faz terapia, atua na igreja, tem grandes amigos, ama a família, é casada com o seu amor. Nossa. E se considera muito feliz e abençoada. Gente, Amém. é iluminada. Olha Né, só. Aldo? Você pensa num programa de espiritualidade, é o de hoje. Oh, Deus seja Viu? louvado. Deus seja louvado. É com você, querida. Ok. Então, eu fiz aqui a sua apresentação. Acho que a gente poderia começar com a pergunta, né? O que é a sua deficiência, né? Explicando para quem nos assiste, né, assim, o que é. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar juntos aqui com vocês e conversar um pouquinho, né? Na verdade, eu vivo dizendo que eu sou um pouco introvertida, sabe? Não parece, mas eu sou. E tem gente que reclama que eu não falo de mim, mas eu gosto de conversar quando me pergunta, quando tem interesse, né? E vamos aqui dividir um pouquinho da história. A osteogênese imperfeita é uma doença causada pela falta de colágeno nos ossos. E ela, então, deixa os ossos extremamente frágeis a ponto de se quebrar com um espirro mais forte. Então, muitas vezes, brincando... Eu lembro uma vez, na casa da minha avó, eu não andava na infância, eu arrastando o bumbum assim no chão, tinha uma cerâmica um pouquinho mais alta, e meu pé agarrou. E aí eu fiz assim, aí eu quebrei a perna. Então, assim, os ossos realmente ficam muito frágeis. Ela tem 4 estágios, 4 não, 7. E eu, na verdade, sou o estágio 4, que é moderado. Existem alguns estágios que são bem mais graves, que as pessoas sobrevivem bem pouco, né? Não se desenvolvem, ficam bem pequenininhas,
numa caixinha, inclusive, eu já vi pessoas, assim, que viveu mais de 10 anos, assim, numa caixinha, né? E, felizmente, o meu nível não é esse, mas é um nível que traz, assim, comprometimento para a vida. Essa doença, ela, no meu caso, ela é hereditária. A minha avó, que era a portadora, passou para minha mãe, que passou para mim, as minhas irmãs. Mas, em relação às minhas irmãs, eu sou a única que teve a doença manifestada. As outras duas, não. A minha irmã mais velha tem 2 filhos. O mais velho dela não manifestou, mas a mais nova também manifestou. Mas como é que é isso? Ela fica como se fosse escondida, Carrega assim? Eu não entendi direito. Não Todo mundo tem, mas ela não se manifesta? Exatamente. Se manifestar seria as consequências. Isso, as tipo, sequelas Então, sua dela, sobrinha exatamente. tem? A Tem sua também. sobrinha tem também? Sim, exatamente. Só que não manifestou. Uma manifestou. Um não manifestou e a outra? outra manifestou. Ah, tá. Ela também que já teve várias fraturas, né? Como eu tive na infância. A gente brincava de contar quantas vezes eu já tinha quebrado. E eu lembro mais ou menos que eu parei de contar, acho que na 55ª, 55 vezes, assim, que a gente tinha parado um pouquinho de contar. Então, assim, na verdade, na infância, era muito comum eu tirar o gesso na parte da manhã e voltar à noite, para colocar o gesso em outra parte, ou às vezes até na mesma parte, porque era muito frequente, assim, as fraturas. E eu vivi muito tempo, assim, em hospitais, fiz muitas cirurgias, né? A escola foi um pouco difícil, assim, de frequentar, inclusive pelo preconceito e por não ter legislação que apoiava isso. Eu lembro quando chegou a fase de alfabetização, eu fui alfabetizada numa aula particular, porque eu vi minha irmã mais velha indo para a escola e eu tinha muita vontade, mas a escola não quis me aceitar. E falou que não, o que eu vou fazer com ela aqui? E se ela quebra, como que a gente vai agir, né? Mas eu sei que depois de um tempo eu pude ir para a escola regular. Mas lá também a gente teve alguns desafios. Eu vivo contando assim para os meninos, né? Eles me incluíram na escola, mas não tinha acessibilidade, por exemplo. Eu não saía da sala de aula na hora do recreio. E quando eu precisava ir ao banheiro, tinha que ser algum amigo que era maior Para te carregar. para me te ajudar. carregar. Exatamente, porque não tinha nenhum monitor, né? Ninguém assim que pudesse ajudar. Então esse processo foi um pouco desafiador. E como eu disse, porque eu passava muito tempo no hospital também, né? Mas isso não me impediu de avançar, de ir aprendendo, né? Inclusive de gostar da escola. E chegar a uma pós-graduada. Nessa época da escola, por exemplo, aí você andava em cadeira de rodas? Não. Já era como... Não. Na verdade, como você citou, assim, eu sou de família de baixa renda. Então, essa questão financeira era muito difícil. Inclusive, eu morava num lugar de acesso difícil. Na rua que eu morava não tinha nem asfalto. Muitas vezes eu ia para o hospital quebrada de ônibus e o ônibus passava um pouco mais distante. Isso sempre foi um problema muito grande assim na minha vida, na infância, porque era muito difícil essa questão de acessar os espaços. E, inclusive, para a escola também era difícil, porque eu precisava ir carregada, né? E era um lugar mais distante e passava por lugares que são de difícil acesso. Inclusive, assim, eu tinha um sonho, eu acho que vocês vão lembrar, da Porta da Esperança, lembra do programa? Programa entrega a nossa idade, né, Lília? Então, a gente escreveu, assim, algumas vezes as cartas para tentar ganhar, assim... E, na verdade, eu nem pedia um carro, assim, eu tinha um sonho de ganhar um carrinho. Um carrinho de bebê, porque eu não tive um carrinho de bebê. E ser carregado o tempo inteiro era muito difícil, assim, né? E às vezes as pessoas reclamavam também. Tô cansada, não quero levar, né? Não quero isso. E aí você cresce um pouco, assim, ouvindo essas questões, né? E aí por isso que eu não tinha uma cadeira de roda, era o meu sonho. Ô, Lília, isso a gente está falando aí da infância, né? Mas eu imagino que pior no sentido estava por vir. Quando eu falo pior no sentido assim, por causa da adolescência, né? Quando você começa a se perceber mais diferente dos demais, que já é uma fase tão delicada. A sua adolescência, ainda mais agora, você como educadora, você que está vendo aí todo esse movimento que a gente está vivendo atualmente, com tudo que envolve adolescência, depois daquela série adolescência, bullying, etc. Como é que foi para você a adolescência em específico, assim? O seu desenvolvimento também foi dentro da normalidade, por exemplo, menstruação, Sim. tudo foi dentro da idade. A deficiência não impediu isso, não afeta isso, Essa né? parte fisiológica, biológica, não toda- tive os nenhum ossos atraso. mesmo, né? É só os ossos. Menstruei, os seios cresceram, comecei a ter interesse pelo sexo oposto, né? Me apaixonar, essas coisas. Mas foi bastante desafiadora. Como assim, eu acredito que
Quem tem uma deficiência quase sempre pode amadurecer mais rápido do que as outras pessoas. Principalmente porque eu ficava muito perto de mãe, né? E de pessoas adultas por causa do cuidado que a gente precisava ter, né? Eu precisava receber, na verdade. Então, eu lembro que eu sinto que eu amadureci bem antes. Mas, ainda assim, a adolescência foi bem desafiadora. Vamos pensar assim, ó, o deslocar era difícil, eu não andava na infância, passei a andar. Eu tenho uma diferença entre os meus membros, né? Por isso que eu uso uma ortoprótese de 22 centímetros. Hoje eu tenho essa prótese que é a minha paixão, que mudou a minha vida. Mas eu usava uma bota alta, assim, de 22 centímetros. Então era muito difícil andar com aquilo e esteticamente era muito feia. Isso é pesado também? É pesado, era desconfortável, eu caía muito. Eu não usava uma bengala como eu uso hoje para me ajudar, né? Então, Olívia, só explica por que você tem essa diferença, né? Claro. Porque você já me contou, né, a questão de que de tanto gesso, quebrar. aí uma perna ficou com uma Isso. altura de quanto mesmo? 22 centímetros de em diferença. Em relação à outra, né, que é uma diferença. É porque eu quebrava muito o membro esquerdo, o membro inferior, a perna, né? Então, enquanto o corpo desenvolvia, a outra ficava muito tempo presa dentro do gesso. Tá. E aí foi gerando criança. isso como sequela, né? Inclusive, assim, não tem muito tempo eu fui num outro médico que ele tocou na minha perna, e ele disse que tem sinais, assim, também de paralisia, assim, infantil, sabe? Mas eu tenho o movimento dela normal, mas é uma perna bem frágilzinha, né? Inclusive, nas fotos da Ivy, né, foi a primeira vez que eu mostrei meu pé, assim, publicamente, assim. Foi? Foi. Eu lembro, assim, foi bem marcante. E aí, voltando na adolescência, então, eu tive desafios, como eu falei, assim, né, de deslocamento. Eu nunca briguei muito, assim, com a deficiência física, sabe? Ah, porque isso, aquilo. Eu tinha um sonho de ser curada. Como eu acredito em Deus, né? Várias vezes eu dormia e pedia um milagre para Deus. E eu sonhava que eu ia tirar a coberta e minha perna ia estar do mesmo tamanho. E às vezes eu sonhava assim, quem que eu vou contar primeiro? Como que eu vou descer da beliche? Que eu dormia na beliche, né? No alto, assim. Você ainda dormia na beliche? Dormia. Meu Deus. Senhor! Como que vai ser pular daqui? Com quem que eu vou correr? E às vezes eu ensaiava tudo isso assim na minha mente, mas não aconteceu dessa forma. Mas eu vejo que Deus me curou, sim, sabe? De outras formas. A prótese, eu acho que é uma forma de ter sido curada. E aí a gente tá aí, desenvolvendo. Eu perdi um pouco, gente. Não. A gente tava... É porque eu que interrompi, na verdade. Não, porque eu queria que tranquilo. você contasse por que ficou a diferença. Mas Ela a gente contou, estava falando pois. da adolescência. Sim. Você falou assim, foi muito desafiadora. Isso, eu tava dizendo que eu não tive dificuldade. Assim, eu nunca briguei muito com a deficiência. Mas é claro que ela traz sequelas para nossa vida. Né? Assim, e na adolescência, você vê todo mundo começando a namorar, você vê todo mundo desenvolvendo o corpo. Eu desenvolvi, mas assim, do meu jeito. E eu, tipo assim, eu não parava pra ficar reclamando. Mas eu tive a fase que eu fiquei mais gordinha, eu tinha muita espinha. Os garotos não olhavam muito pra mim, pelo contrário, né? Teve inclusive, uma vez que alguém sugeriu, porque a Lili gosta de você, Deus me livre e tal. Eu ouvi, assim, foi muito doloroso, isso me fez fechar, né? Eu já não compartilhava quando eu tinha interesse em alguém, quando eu me apaixonava, né? Então, assim, foi muito desafiador nesses sentidos. E eu vejo que o mais, assim, marcou esse período, eu tive uma depressão muito grave nesse momento. Que hoje, estudando, né, psicologia, que eu agora estou estudando, eu vejo fazendo que... faculdade Sim, de voltei psicologia? a fazer. Isso. Olha. E eu vi que é bem a fase crítica, assim, na adolescência, em que as pessoas têm a possibilidade de passar por um surto, né? E eu cheguei bem perto disso, e a minha depressão foi muito difícil. Os meus pais se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. A minha mãe mudou para a Suíça, foi tentar fazer uma vida diferente para nos ajudar. O meu pai foi cuidar de outras coisas, né? E a gente ficou com os meus avós. Então, assim, foi um momento, assim, muito desafiador, de muito questionamento e teve muita questão espiritual, sabe? Eu questionava muito a existência de Deus, da vida, a gente estava conversando ali fora agora, né? E eu não deixava de acreditar, mas eu tinha muitas dúvidas. Às vezes eu sentia, assim, a presença do maligno, assim, sabe? Eu não consegui ver nem nada, mas era muito difícil. A ponto, assim, eu gritava muito, eu batia muito a cabeça na parede, porque doía os pensamentos. Eu não ficava sozinha, eu tinha um pavor da morte, desesperadamente. Então, foi um momento, assim, muito difícil. E aí eu conheci alguns profissionais da psicologia, assim, que não me ajudaram. Inclusive, um cristão, assim... Uma falou que o problema meu era a religião, que a religião que estava me deixando dessa forma.
por causa desses questionamentos da existência, de Deus e tal. E o outro, que era cristão, eu fui compartilhar as minhas questões, foi bem dolorido. Ele falou assim, ó, sabe o que você tem que fazer? Arrumar um namorado e vai viver a sua vida. Esse que é o problema. E, tipo, em nenhum momento eu falei nada de namorado, assim. Minha família estava completamente desestruturada, a gente não tinha dinheiro, né? Uma vida super difícil. Mas até que eu conheci, então, uma outra profissional e ela acreditou no que eu sentia. E ela falou, realmente, você tá com uma vida difícil, você precisa de ajuda. E ela mesma me ensinou a trabalhar para conseguir dinheiro para pagá-la. Olha, Pra... você vê, né? A gente aprende, tudo é bem sua lição, né? A gente aprende até o que não deve ser feito, né? Assim, porque foi um aprendizado também Não, com esses certeza, dois, né? Com certeza. Não, que triste, né? Mas eu fico feliz porque eu consegui encontrar alguém Sim. que pôde me ajudar. E eu lembro que um momento, assim, estava muito difícil, e ela chegou a falar, olha, eu acho que a gente vai precisar de um psiquiatra e tomar uma medicação, porque eu tô com receio de você surtar. Porque era muito intenso os pensamentos, né? Aí eu me lembro que eu cheguei em casa, chorei, falei, eu fiz uma oração pequena, e falei com Deus, olha, eu não queria tomar medicação, mas se for para eu ficar melhor, eu vou tomar, porque eu não aguento mais. E aí, depois desse dia, as coisas mudaram, assim. Eu não precisei tomar a medicação com essa finalidade, e os pensamentos foram dissolvendo, assim, que eu vejo que, assim, é a maior coisa que Deus, assim, fez na minha vida, assim, sabe? Essa libertação mesmo. E é claro que a gente foi lutando com a depressão, a gente luta ainda, né, assim, porque tem momentos que as coisas vão marcando a nossa vida. Mas você vai trabalhando, vai superando, e essa questão, graças a Deus, foi bastante superada. E aí, na adolescência, eu tinha essa coisa um pouco de esconder meu corpo, né, assim, como a bota era grande, era desconfortável. Eu tive a fase que eu só usava vestido longo. Para esconder a bota. Para esconder. As minhas calças eram de boca larga, para tampar um pouco, né, assim. E depois, na terapia, eu fui construindo outras questões. E aí eu fui me tornando mais vaidosa, mais cuidadosa, e eu sou muito cuidadosa com isso, assim, acho o autocuidado muito importante. É uma forma mesmo da gente se amar, né? E a gente olha pra você e vê isso. Olha o cabelo, olha as maravilhoso, mechas, a maquiagem, super linda. Eu acho muito importante, assim. Eu acho que o autocuidado é exatamente essa ideia que mostra o quanto a gente está bem com a gente. Porque, repara, quando a pessoa não está bem com ela, a primeira coisa que a gente percebe, o físico fala um pouco do que está dentro. Sim, ela não tem um cuidado, assim, não é assim as unhas, não precisa estar, né, com gel, não precisa estar pintado, mas elas estão bem limpas, Sim, com né, certeza. o cabelo, assim, eu acho que o externo tem os dois estereótipos, assim, né, eu acho que quando tem muito exagerado também desse desequilíbrio não pode, interno, mas também quando a gente está, né, com esse momento muito para dentro, às vezes a gente não quer nem não quer. cuidar, e assim, é nítido, né, assim, como que o autocuidado, ele é, para mim, um elemento imprescindível de trabalhar o interno. Sim. Né? Assim, aquele seu tempo de cuidado. Assim, né? É um reflexo. Sim. Claro que às vezes a gente faz uma coisa meio forçada, né? Mas até o forçado é importante. Importante. Né? Ela traz uma mudança. Dá uma ajuda. horas, Depois você faz as unhas e fala, nossa, você é um trem chato. Ressuscitei. Tô viva de novo. E pra mim é quase isso mesmo. Tem horas que você precisa até forçar um pouco esse movimento externo para poder provocar mudança interna, né? Exatamente. Prótese, ele é um gatilho. Ô, Lília, a prótese chega quando? Porque você fala que ela é um divisor de águas, né? A nova, né? Porque antes era a bota. Tá. Aí depois tem a prótese. Depois você poderia mostrar como é que é a prótese. Posso sim, sem problema. Pode. Se você ficar em pé aí, dá pra ver? Não sabemos, vamos descobrir fica agora. Aí, fica aí, vamos ver. Lá, acho que deu até pra ver assim. Fica aí, puxa. Que o pessoal, tá vendo? Dá pra ver. A prótese vai até aqui, ó. Tá vendo? Até no joelho. Mas, na verdade, a perna vai até metade da prótese, né? Vai, porque ela é maior. Na verdade, dentro da prótese, na verdade, o nome correto é ortoprótese. Porque a prótese é para quem tem um membro amputado. Eu não tenho um membro amputado. Só tem menor. E dentro da prótese, minha perna fica igual bailarina. Né? Assim, eu fico com o pezinho para baixo, assim. Para diminuir a curvatura, assim, no que a gente chama de canela, né? Na canela da prótese, vou dizer assim. Mas a história da prótese é muito importante. Muito importante. Marcou minha vida, assim, profundamente. Eu caía muito com a outra prótese e um dia eu precisei fazer uma manutenção na bota. Eu usava a bota e um tutor por dentro para firmar a perna. E esse tutor quebrou e eu fui procurar um lugar que pudesse consertar. E achei um no Cachoeirinha, que é a Ortossan, o João. E aí ele me atendeu, né, pra cuidar. Ele falou assim, olha, sabia que tem uma forma de você andar melhor? Aí eu, o médico nunca falou, né, nada disso e tal. Aí ele, vem cá, deixa eu te mostrar. Ele não tinha uma prótese pronta, mas ele me deitou numa maca, um papel, e desenhou, assim, só o perfil.
E mostrou, olha, isso aqui vai te dar mais estabilidade, e falou dos benefícios e tal. Na época era até bastante dinheiro, eu não tinha recursos, né? E eu falei assim, vou pensar. E levei para casa, mostrei para minha família e ninguém gostou. Então eu falei, não, melhor ficar com a botinha. Vai ficar com essa coisa parecendo uma beliche na sua perna? Porque dá uma sensação que ia ficar o meu pé de verdade aqui e um outro pé embaixo, né? E eu, tipo, dei uma murchada, né? Porque eu tinha uma esperança, assim, de ter alguma coisa, né, que fosse diferente e deixei isso um pouco quieto. Mas depois eu caí de novo e machuquei de novo. Eu falei assim, não vai ficar assim. Eu brinco, assim, que eu acredito que, de alguma forma, Deus colocou essa coragem, assim, às vezes, em mim, sabe? Assim, de... Eu não consigo, assim, aceitar muito as sentenças. Porque as pessoas sentenciam muito as outras. E quando você nasce com uma deficiência, você já nasce debaixo de sentença. É a coitada, não vai fazer aquilo, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai casar, não vai andar, não vai. Isso é desesperador, né? Assim, na vida da pessoa. Por que eu não posso? Se ela tá fazendo, eu não posso? Né? Assim, por que minha irmã foi e eu não posso também? Né? Então, eu acho que Deus me colocou assim. Então, eu sempre observei muito as pessoas, as coisas, sempre tive um caderninho para ir anotando, sempre gostei dessa coisa mais emocional, de desenvolvimento, assim, a vida toda. Isso aí é com certeza. E aí, então, eu tive essa força, assim, para ir lutando. E aí, na prótese, quando falaram isso, minha família, eu machuquei de novo, eu falei assim, eu vou fazer. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha 23. Você vê, já tinha... Eu já estava na faculdade, gente. É. E na faculdade, inclusive, assim, pela minha dificuldade de andar, o meu avô me levava todos os dias na faculdade. Que bonitinho. E ele quase me deixava dentro da sala de aula, mas dentro da sala de aula eu tinha vergonha. Aí eu, não, obrigada, eu vou bem, você vai com Deus, pode ir, né? Eu tinha gratidão, mas também você fica um pouco envergonhado, você estava na faculdade, né? Tipo assim. E aí eu fiz, então, a prótese, juntei dinheiro, era R$1.600. Eu juntei R$1.000 e pedi a minha irmã para me ajudar com 600. Fui lá e fiz a prótese sem ninguém saber. Eu acho que por causa dessas coisas de sentença, eu aprendi a ir fazendo as coisas mais calada. Sabe assim? Quando as pessoas... Tá pronto. Entendeu? E aí, gente, fez a prótese e tal. Eu achei que eu ia sair de lá feliz andando, né, com a prótese. Mas a vida não é assim. E aí eu tive que fazer 1 ano de fisioterapia. Foi um momento muito sofrido. Muito sofrido, mas chega um momento dessa reabilitação que eu não conseguia mais usar a bota. E usar a prótese doía demais, eu tinha que escolher qual dor que eu ia querer. E aí eu fiquei com a prótese. Mas hoje acostumou? Acostumei. Completamente, assim, né? E sou muito adaptada a ela. Então já não tem mais essa dor? Não, essa dor não. Tem dores, porque às vezes machuca, né? Assim, mas diferente do início, né? Foi mais uma adaptação é muito mesmo, difícil. Né? Eu não tinha força para levantar a prótese. Que ela é pesadinha, tá? Ela pesa quase 2 quilos. E a perna é fraquinha, né? Exatamente. Aí eu tive que treinar tudo isso. Mas a vida mudou completamente. E aí eu passei a ter vários sapatos, né? Não uso salto, o pé da órtese não é articulado, mas eu pude ter vários sapatos, que era também um desejo, né? Eu passei a usar uma bengala. Então, assim, antes que as pessoas reclamavam de me levar, me buscar no ponto de ônibus, me ajudar a ir ao ponto de ônibus, não precisava mais. Eu conseguia fazer tudo isso sozinho. Aí por isso que eu falo que foi um divisor, assim, de águas. Foram suas asas, né? Literalmente. Sensacional. Você até colocou aqui numa outra apresentação que você mandou mais curta, eu acabei lendo a completa, que você fala assim, que portadora de osteogênese imperfeita e precursora da Ortossan Saúde e Vida e da empresa. Como é que é isso? Olha, isso gerou até... Isso é muito importante, porque eu vejo, tem várias postagens no Instagram da Ortossan, né? Sim. Você é uma embaixadora da marca, assim. Sim, né? Eu não sou assim formalmente. Eu me nomeio dessa forma. É porque eles mudaram demais a minha vida. Olha que coisa legal, né? Entende? Então, uma assim, marca pode... eles estavam no meu casamento, você viu eles, né? Olha que assim, legal. Eles estavam lá, assim. Então, assim, eu sou apaixonada pela equipe, assim, né? Representada pelo João e pela Grazi. E como eles mudaram a minha vida completamente, então, assim, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, sabe? E eu realmente, muitas vezes, eu me emociono, porque eu sei como foi difícil. E eu sei o quanto mudou a minha vida. O quanto mudou? Mudou completamente. Eu passei a ter uma nova vida.
Porque era muito dependente, hoje eu sou independente. Olha, ela veio sozinha e aqui a gente tem uma escada com acessibilidade difícil. É uma escada né? bem íngreme. Né? Que a gente tem vontade até de trazer muito a Rosana Bastos, que é uma ativista do movimento Nossa, das pessoas é. com deficiência, mas eu fico pensando como é que seria a subida para Sim, ela, que é um pouco mais complexo. Mas assim, e aí vem a faculdade. Por que pedagogia? Você acha que tem a ver com a sua história do sofrimento lá na infância, na escola? Não tem uma relação direta. Não? A minha irmã, que trabalhava em escola infantil, ela recebeu um convite para trabalhar numa outra escola e ela estava em outra. Mas ela falou assim, minha irmã vai, ela é boa. Aí eu falei assim, o quê? Nunca dei aula para criança e tal, não sei o quê. Mas aí eu fui, fiz um teste assim, passei. E aí eu comecei a trabalhar. Olha que bacana. Sem formação nenhuma, né? Nem magistério, nada daquilo. Minha irmã foi me ensinando algumas coisas, mexendo no mimeógrafo, gente. Pensa. Os meninos não sabem o que é o mimeógrafo, né? Que E aí cheiro, lá, deixar todo mundo quando dopado. eu vi o desenvolvimento das crianças, elas aprendendo a ler, aí eu me apaixonei. Porque eu acho isso muito importante, que por isso também é um motivo pela psicologia, assim, sabe? A mudança, sabe? A não sentença. E você vê assim, uma criança que não sabe ler, de repente ela tá lendo, assim, sabe? Ela tá se informando no mundo. E eu me encantei por isso. E aí por isso que eu escolhi a pedagogia. E hoje eu vejo que ela faz muito sentido, assim, na minha vida mesmo, com os meus valores, né? E o que eu acredito. Aí foi por isso. Como que é o trabalho, o Lilian, seu hoje dentro da faculdade das ciências médicas, assim? Eu sei que o setor é enorme, né? Eu tenho bananei para Lilian Nuca de apoio. O nome, assim, né? O nome é grande. Então, é um setor que é um espaço de acolhimento dos alunos, assim, sabe? E de encaminhar, de acompanhar, de orientar, professores também. Então, assim, lá tem atendimento psicológico, pedagógico e cuida da questão da acessibilidade e diversidade, que hoje eu cuido desse ponto. Então, o que a acessibilidade faz? Ela garante, né, os direitos dos alunos, das pessoas que têm algum diagnóstico. Quer seja em relação a transtornos psíquicos, quer seja uma deficiência, né? Ou seja uma questão temporária, quebrou o braço, quebrou uma perna e precisa de um transcritor na hora da prova, um banquinho para colocar a perna. Então, essa parte da acessibilidade vai cuidar exatamente disso. E aí eu sou responsável por cuidar disso. E é mais recente isso, né, Lília? Porque até então a gente não tinha isso garantido, né? Assim, hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade desses... Chama tutor, o nome correto, dessas pessoas que ajudam, sim. né, assim, nos diversos contextos. Eu cheguei a pegar um aluno no MBA, olha que bacana, surdo, no MBA, em que a primeira língua dele era Libras, Sim. e não o português, né? Então, assim, foi muito desafiador para o professor, para mim. Eu aprendi muito. Até hoje eu tenho convivência com esse aluno que me chama. Eu estava tentando entrar no mestrado da Federal. Então, assim, é muito desafiador, mas como é importante esse tutor, essa nova legislação para ajudar essas pessoas a chegarem nesses lugares, né? Sim, Ele foi o único aluno no MBA que eu tive acesso, assim. Você vê, Infelizmente, o número de alunos com deficiência no ensino superior é muito baixo, né? E que a gente está tem na que lutar. pós-graduação, Talvez né? até por causa da sentença. Exatamente. E porque é novo, Ivna, se você pensar que até então quem chegou até esse momento foi na raça, no peito na raça. Porque essa legislação ela é muito recente desse apoio, o que é imprescindível, né? Eu vivi um episódio na faculdade. Quando eu mudei de prótese, eu não conseguia subir... Quer dizer, eu subi a escada, mas com muita dificuldade. Então, eu fui até a coordenação e perguntei se poderia mudar as nossas aulas para o térreo, para eu não ter que subir por causa da mudança. E a coordenadora, na época, ela ministrava a aula de inclusão, ela falou assim que ia ver o que era possível ser feito, porque tinha outros alunos que precisavam e que naquele momento não dava para atender, que era para eu ficar em casa. Até resolver a questão. Dava aula de desinclusão, né? Aí, depois, a chefe de turma, as duas, né? Uma delas, inclusive... uma das minhas melhores amigas, assim, da faculdade, ficou sabendo da história, me ligou, falou assim, pode vir, já resolveu o negócio da sala. E nesse dia eles foram me buscar no ponto de ônibus, gente. Eu estudei lá no Coração Eucarístico, né? Então, assim, o ponto é bem pertinho. Eu, gente, porque vocês estão aqui, meu avô nem precisou me levar lá em cima dessa vez. Aí, não, vambora, a gente veio te ajudar e tal, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei, todo mundo me direcionou pro pátio. E elas sentaram no meio do pátio com tampas de panela
E falaram, nós vamos ter aula aqui, enquanto eu não resolver a questão da Lília, a gente vai ter aula aqui no pátio mesmo. E fez um panelaço, que legal. uma bagunça. Aí é claro que rapidamente o problema foi resolvido, E né? você se sentiu profundamente amada, né? Né? Muito. Acolhida, né? Valorizada. Muito. Você está falando de faculdade, olha que curioso. Eu li recentemente uma matéria, eu não vou citar o nome da universidade também, porque eu não me aprofundei, eu vi o relato, que seria talvez de um DA, diretório de um campus de uma universidade federal no interior de Minas, em que eles estavam noticiando, era assim, luto, perdemos fulana. E aí era um protesto desses alunos dizendo que já era a 20ª vítima do suicídio dentro desse campus. Foi essa semana que você leu? Foi. Ah, eu acho que... Você já sabe o que é, né? E o texto falava exatamente isso, assim, até quando a escola não vai oferecer esse apoio de acolhimento, de cuidado da saúde mental dos alunos, etc e tal. E mais do que isso, né? A dor dos alunos de dizer que durante o sepultamento, nem a prova pode ter sido remanejada No dia, dia, aquela rigidez e tal. Tamanha insensibilidade. Muita Insensibilidade. frieza, né? E sabe por que eu falo isso? Porque eu já li a respeito, por exemplo, como você trabalha numa faculdade de medicina, os índices de estresse e adoecimento mental de estudantes, sobretudo de faculdade de medicina, são assustadores. Porque a cobrança é altíssima, A pressão, né? para lidar com tudo isso e tal. Então, eu fico pensando a beleza, né? O seu trabalho é uma oração diária. Né? Para você estar cuidando das pessoas nas suas necessidades mais urgentes ali, né? Eu estava falando ainda há pouco com o Aldo exatamente sobre isso. Recentemente, nós perdemos uma ex-aluna. Ela formou tem um tempinho já, mas era alguém bem próximo a mim que eu acompanhei, sabe, durante a trajetória, assim. E foi muito doloroso. Sabe, Perdeu assim? assim? Pro suicídio? Pro suicídio. Ai, Senhor. E aí, o que eu falo assim, né? É muita gente que... Eu né? fui no sepultamento, assim, foi semana passada, sábado passado. E eu falo, poxa, a gente trabalha em prol da vida, né? A gente está ali o tempo inteiro lutando pela vida, tentando amarrar, né, os estudantes, os alunos na vida, sabe? Não é só ali na faculdade, no estudo, é tudo, como que a gente amarra, né? Então, quando alguém chega com uma queixa, a gente tenta viver só 24 horas, até amanhã, como é que a gente vai fazer até amanhã? Né? E vai tentando ali laçar a pessoa para que ela consiga, assim, ter um pouco mais de sentido, né? E vai se envolvendo, mas é um desafio. Muito grande. É um desafio. Tanto quando a gente vai falar de acessibilidade, né? Que é tudo muito recente e necessário. E às vezes eu falo assim, gente, é muito desafiador. Você tem que estar ali o tempo inteiro, sabe? Inclusive, eu fui até convidada pela minha igreja para trabalhar com isso. Eu falei assim, eu não vou dar conta, porque eu já tenho isso na minha vida, na minha pele, trabalho com isso. E tudo é muito esforço. Você tem que estar ali o tempo inteiro, sabe? Provando que tem que ser, né? Tem professor que ri. Mas fala, faz que uma assim... diferença absurda ser Sim. você, né? Porque você, acho que traz um elemento que, assim, eu não teria, por mais que eu buscasse conhecimento, eu não teria condições de ajudar no mesmo nível. Então, isso é muito bom. Os alunos, assim, a escola, a instituição, de modo geral, ela ganha muito em ter a pessoa que vive na pele, né? Isso, assim, isso muda completamente. Na verdade, eu nunca pensei sobre isso. Quando eu recebi a proposta, porque eu fazia apoio pedagógico, e eu recebi a proposta para assumir a acessibilidade, eu nunca pensei sobre isso. Até que um dia um aluno falou comigo, ainda bem que é você. Aí. Entendeu? Tá vendo? Eu lembro uma vez que eu atendi uma aluna com TDAH e dislexia. Ela estava no primeiro período, ela formou ano passado, foi lá, agradeceu todo o apoio e tal. E ela estava sofrendo muito no início do curso. E aí eu fiz o primeiro atendimento, uns dias depois ela voltou e falou, eu queria te agradecer porque o atendimento com você foi extremamente importante e ainda bem que foi você. Ela falou que você disse, assim, porque você sabe o que é ser diferente. Você sabe como é que a gente luta. Aí que eu fui, nossa, tipo, sabe? Porque é o que eu vivo dizendo, assim, não sei como as outras pessoas lidam com a deficiência, mas eu não acordo pensando que eu sou uma pessoa com deficiência. É isso que eu queria chegar. É isso que faz diferença, Sabe, assim, Você diz para o outro que é possível com a sua vida. Isso faz muita diferença, né? Sabe que eu quero trazer aqui, no episódio, em breve, a Pamela e a Rafaela. Porque a Rafaela vai se casar também, né, e tal. E a gente está pensando no episódio com as duas. Porque a Pamela está fazendo a audiodescrição do book pré-wedding que eu fiz da Rafaela. Que legal. Então, mas aí, eu acho interessante dizer isso, porque
eu percebi que, né, que a experiência de fotografar mulheres com deficiência, a gente vai entendendo que a dor da pessoa com deficiência não é necessariamente a deficiência, como a gente imagina. Exatamente. Daí é que entra até a nossa postura, muitas vezes, capacitista. É. Então, eu me recordo de uma vez em que eu fui fotografar a Cida, que é cega, e eu fui na casa dela porque ela contava as coisas que ela fazia. Eu falei, eu quero fotografar você fazendo as coisas que você faz. Então, ela descasca a laranja, fazendo um caracol com uma perfeição, coando café. Você imagina colocar aquela coisa quente, ligar. Senhor Deus. E a cena que mais impacta, assim, é porque ela tem uma filha e ela cuidou da filha praticamente sozinha. E aí ela troca lâmpada, a dipirona pra mim, eu nunca vou esquecer, eu tenho a foto até do copinho descartável, em que ela, pra medir a dipirona, quando a filha tava doente, com febre, ela ficava contando as gotinhas, 40 gotas, aí ela ficava no ouvido pra contar a dipirona. E isso tudo me deixou muito impactada. E quando a gente fala com ela, ela falou assim, não, eu não acordo pensando eu tenho deficiência. Ela falou assim, se isso fosse meu problema, eu estava resolvido. Meu problema é o reumatismo. As dores que eu tenho de reumatismo. Igual o outro pessoa falou assim, meu problema é a diabetes, é a pressão, é a fibromialgia, e não a deficiência em si. A mesma coisa, Pamela, né? Que tem mais uma limitação, uma dependência, depende muito. Mas ela fala, o meu problema não é a deficiência, o meu problema é a quantidade, os problemas respiratórios em função da deficiência, de quantas crises de pneumonia que eu tive que ir para o hospital. Talvez a questão da síndrome de Down seja o quê? Talvez os problemas cardíacos que podem, né, que acontecer. E eu acho que esse é o ponto. E aí eu queria que você contasse uma história que eu acho muito engraçada, que eu acho muito legal. Qual? Que é aquela de você de olho numa pessoa, porque você vai sair para dançar e tal, aí quando a pessoa percebe você, uma vez você falou com um cara assim, oi, eu não quebro. Como é que é? Eu não quebro mais. Como é que é? Não, a gente teve... Como é que é eu já essa tive história algumas mesmo? situações, assim. Na verdade, eu fiz um curso de coaching em São Paulo. E aí no curso tem aquela coisa de abrace 5 pessoas todos os dias, nananana, tal. E aí tinha um cara bem bonito, né, assim, na turma também. Eu era solteira e tal, e claro que, né, de olho, assim, quem que eu vou conhecer, né? O mais legal, olha, eu era Né? solteira. Tem que ficar claro e contextualizar, né? É que meu marido é ciumento, gente, não parece, mas ele é. Aí eu cheguei um dia lá assim, aquele cara com olho azul, né, aquela coisa. Aí ele, oi Lília, bom dia e tal. Aí eu, bom dia e tal. Ele, eu queria te dar um abraço, mas eu tô com medo de você quebrar. Nossa, aquilo, assim, pra mim, quase morri, assim, né? Porque eu, inclusive, nem contei, assim, a doença na adolescência, ela também se estabiliza. Que bacana. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho a fragilidade nos ossos tão grande quanto era na infância. Agora, é claro que com a idade, a osteoporose, essas coisas, eu tenho que ter muito cuidado. Tomar suplemento, né, malhar, essas coisas todas. Mas não é tão frágil como foi. Entendeu? Porque ela chegou um momento assim. E aí eu levei um choque, né? Com ele ter falado aquilo. Eu falei assim, não, deixa eu te explicar. Como é que é, né? E aí eu fui e expliquei pra ele e pra turma toda. Mas foi mais engraçado, eu acho que no forró, sabe? Porque assim, no forró que é legal, assim, eu acho. Ela adora forró. Eu gosto muito de delícia. forró. Eu também. Assim, eu acho que é um dos momentos em que eu sinto a deficiência o mais distante. Que eu me sinto realmente muito livre, sabe, assim, eu rio muito, eu me divirto, assim, eu amo forró, né, e tal. E aí, eu fui um dia numa festa e tal, da escola onde eu fazia forró, e eu fico assim, eu não sou tímida nessa parte. Eu olho as pessoas, eu quero dançar com aquele, eu vou dançar com aquele ali também, e aquele ali. As minhas, eu também era Né? desse Eu jeito. sou assim. E a minha irmã, em contraparte dela, ia comigo, que eu já chegava batendo o pé. Entendeu? Assim, cadê? Quem que eu vou? Né? E tal. E ela, que saco, você não pode sentar aqui um pouquinho? Aí eu vou dançar com aquele. Aí eu ia lá e chamava a pessoa pra dançar. Aí eu vi um menino dançando muito bem e tal. Aí eu falei assim, vou chamar ele pra dançar. Aí eu, vamos dançar e tal. Aí ele me olhou, não, pode ficar tranquila, né? Eu danço normal. Só que assim, eu danço normal entre aspas. Tem alguns passos que são perigosos, como rodar, tem que ser com cuidado, né? Porque o meu equilíbrio não é tão bom. Aí ele todo lá, remexendo e tal. Aí a primeira rodada que ele me deu, eu fui pro chão. Tipo assim, Nossa. eu quase bati na parede. Ele, moça, pelo amor de Deus. Aí eu só assim, eu quebrei alguma coisa, não tava bem, quando eu levantei rindo, eu falei assim, desculpa, eu esqueci de te falar que só o rodar que é perigoso, né? E foi justamente o que ele fez. Então, assim, foi extremamente engraçado. Ele ficou com bem receio, assim, sabe? Depois eu acho que ele não quis muito dançar comigo, não. Mas eu já vivi algumas experiências, inclusive de preconceito, assim, também no forró.
E as pessoas é aquilo, né? Elas... ela não dança, ela não é boa, ela não dá conta, né? E depois, quando dançam, Fala, elas... ela dança muito. Exatamente, né? Eu lembro de um rapaz, que na aula você vai ficando de frente, né? E aí eu lembro que ele estava à frente comigo e a gente ia formar o par. Aí ele mudou de lugar. Entendeu? Com alguém assim. Aí eu, deixa. Eu falei assim, é um babaca. Oh, desculpa, gente. Pode, aqui é livre. Ai, Aqui nossa, é território livre. ridículo, né? Assim, nem acho graça nele, tipo assim, nem achava mesmo. Aí, beleza. Mas teve uma vez que mesmo assim, ele caiu comigo, não teve como ele mudar. Aí dançou. Aí no final ele, nossa, não é que você dança bem? Ai, gente, assim, isso é o sabe? capacitismo, né? Sabe? Aí eu olhei e falei Explica assim... para o pessoal, né, esse conceito. O que é o capacitismo? Porque, às vezes, a gente tem falas capacitistas sem perceber. Nada como você conviver com pessoas, né? Então, por exemplo, eu aprendi com a Rosana Bastos, né? Um beijo, dá um querida. show, Nós vamos dar um assim, jeito né? de você vir aqui. Ela vira e fala assim, por exemplo, é muito comum a gente falar isso, né? Pessoas sem deficiência, assim, não, eu não tenho pernas para isso. No sentido de dizer que eu tô apertado, não tenho fôlego, né? Eu não tenho condição de fazer isso. Eu tô sem pernas para isso. Vou dar um de João sem braço. A gente tem milhares umas de coisas frases. assim. Então, como que é esse capacitismo, assim? Como educar as pessoas para o capacitismo? Porque tem horas que a fala, ela não é com maldade, ela é por ignorância mesmo, é porque não se sabe, né, Kenny? E por costume, e por né? cultura, porque durante muitos anos, toda vez que eu falo, eu ressignifico e falo, opa, não, peraí, é igual o esquema assim, vamos colocar preto no branco. Uai, não pode ser branco no preto? Qual que é a diferença, né? Assim, então, que são falas que vieram com a gente durante muitos anos. Mas eu acho que o importante é a gente ter a consciência para, né? Então, assim, a coisa pode estar preta e pode ser muito boa, né? Porque a cor não significa nada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar no que a gente fala e reconsiderar, né? Porque é difícil, né? Exatamente. Eu ia dizer isso, assim, a gente tem que refletir sobre o que a gente fala. O tempo inteiro. E, inclusive, que a gente estava falando com o Aldo também, sobre as mudanças e as nomenclaturas. Algumas mudanças, elas vieram justamente por ser pejorativa, né? E aí a gente tem que refletir sobre isso. Opa, por que eu falei isso com ela, né? Por que eu tratei ela desse jeito? Eu até tenho pensado muito, eu vivi isso agora quando eu comecei a namorar. Que se falou de bullying e tal. Eu nunca sofri muito bullying na minha vida. Na escola, nunca tive problema. O que eu tinha, às vezes, era na rua. As pessoas apontavam o dedo. Não, olha, coitada, que sapato grande, olha que esquisita. E as minhas irmãs brigavam com as pessoas, né? Mas tirando isso, assim, nos meus ambientes, eu não sofri bullying. É claro que em alguns momentos, alguém vem e te fala alguma coisa. Vou dar um exemplo. Fui trabalhar num lugar e pedi para entregar um currículo, a pessoa virou para mim e falou assim, a minha cota tá cheia. Não. Nossa Senhora. Né? Aí você fica... Opa, deixa eu Aí eu falei, né? tudo bem, não tem problema. Eu posso concorrer a uma vaga que não seja da cota. Né? Lacrou. Né? Não, mas é sério, assim. E aí, recentemente, que eu percebi muito isso, assim, depois que eu comecei a namorar. E o quanto que as pessoas, elas olham e elas falam, ela pode? Como se fosse limitado, né? Literalmente. Não é pra você. Quantas vezes eu ouvi e falei assim, nossa, agora eu tenho esperança. Nossa Senhora. Meu Sabe? Deus, eu falei duas Nossa Senhora aqui, porque porque a pessoa não percebe, né? Então, exatamente. Então, para a gente pensar nessa questão do capacitismo, é importante a gente falar cada vez mais sobre isso e refletir sobre o que a gente fala com o outro. É claro que em algum momento eu também posso ser capacitista. Eu lembro, inclusive, que eu atendi uma aluna e foi muito difícil, ela tem autismo. E, às vezes, e ela é muito rígida, muito rígida. E para conseguir ter as palavras corretas, mesmo para mim que tem uma deficiência, em alguns momentos era muito difícil. Sabe? E eu lembro que a gente teve uma discussão sobre, assim, ela não quis um documento que a gente faz para as pessoas que têm autismo, porque ela falou que ela estava sendo tratada com preconceito e que ela não tem nada que provar para as pessoas. Sabe? E eu falei assim, mas porque eu quis dizer para ela, a gente estava discutindo assim, o quanto que ela tem evoluído. E o quanto a questão dela ter o autismo não é um empecilho para nada. E aí ela fica muito brava.
nela, muito brava, porque eu falei assim, olha, você está, de certa forma, ensinando as pessoas, porque o nosso papel também é esse. E ela não gostou, sabe, assim, ela achou que realmente estava, assim, menosprezando a condição dela, e ela não é porque eu tenho autismo que tem que ficar provando nada para ninguém. Então, assim, a gente tem que o tempo inteiro conversar, tem que o tempo inteiro refletir sobre os significados e como a gente vai mudar a nossa forma de pensar, falar, né, agir. Não sei se eu respondi muito bem. Respondeu sim. Eu acho que nessa dimensão da afetividade, eu já ouvi isso várias vezes. Por exemplo, no caso do casamento da Pamela, no seu, ou da Rafaela, porque todas três casaram com pessoas sem deficiência. Então, sim. é como se fosse assim. E aí a pergunta é mais pesada ainda, mas ele é normal? Tipo assim, no sentido de que é Todo normal. mundo fica curioso mesmo, né? Como é que é e tal, né? E aquilo que você falou, não atrapalha em nada na sua fisiologia, no seu corpo, né? Nos seus desejos, no ser mulher, né? As pessoas entenderem isso. Mas antes de terminar, o tempo passa tão rápido, né? Nossa. Eu queria que você contasse aí um pouquinho dessa experiência do namoro. Tá de lua de mel ainda? Estamos, 4 meses, 4 né? A gente tá meses, recente. que delícia. Mas parece assim que a gente tá junto há muito tempo, né? Essa Porque semana... a história de amor dela é bem assim de filme, sabe? É muito. Jogou o lenço. Essa história é muito sensacional. Não, conta aí, então conta, porque eu não sei. Não, é muito bom. Eu descobri no dia do casamento, inclusive, foi maravilhoso, porque ela entrou com a foto do avô no porta-retrato. Ai, que lindo. Sim. Esse avô também Ele merecia. Merecia, Né? Eu não com quis dar um lugar certeza. para nenhuma outra pessoa. Embora eu tenha pessoas que cuidaram muito de mim, mas era o lugar do meu avô, assim, né? E ele faleceu recentemente, assim, então eu não abri mão, assim, dessa homenagem mesmo, assim, para ele. Que foi um grande homem, inclusive meu avô nem sabia ler, né, assim, e me levava à faculdade, né, todos os dias. Mas então, a questão do namoro, ele, na verdade, a gente se conhecia. Eu era criança e ele mais pré-adolescente, a gente frequentou a mesma igreja, mas a gente não tinha relação. Ele mudou de Belo Horizonte e ficou 20 anos fora. E, inclusive, nos meus... na terapia, né, nos meus atendimentos e tal, eu sempre ouvia assim, ó, de lá da sua igreja não vai sair nada. Né? Então, assim, vamos buscar em outros lugares, vamos ampliar e conhecer mais pessoas. Moleque, e eu fui trabalhando, assim, para conhecer. Fiz muitos cursos de relacionamento, né? Para conhecer mais sobre essa coisa mesmo, assim, da afetividade, como se relaciona com o outro, né? Para aprender mais a flertar, porque, como eu falei, que eu tinha muito medo, né, de algumas coisas. Então, eu tive que desenvolver um pouco, assim, algumas habilidades. E aí, na pandemia, ele voltou para Belo Horizonte. E um dia apareceu na igreja, né? Aí eu, olha que legal, ele voltou e tal. E aí sempre, não sei porquê, o meu olho sempre batia nele. Quando você olha assim na igreja toda, eu olhava pra ele. Eu não sei o que, ele. E eu falei ele assim, era muito sério, né? Muito sério. Não, eu falava bom dia, ele não respondia, né? Sabe? Eu, que cara esquisito e tal, não sei o quê. E aí depois eu falei assim, não vai chegar ninguém? Não tem uma mulher que vai chegar e tal. Aí não, vai vir um filho, deve ter um filho, daqui a pouco vai aparecer um filho. Nada de filho, nunca aparecia, nunca nada. Eu tentei me aproximar dele e ele não correspondia, como eu falei, nem respondia bom dia e tal. Até um dia que a gente foi na casa de uma pessoa, né, conhecida em comum. Eu cheguei lá, que saco, ele tá aqui. Ixi, agora vai ter gente, vai ter que responder. Tal, isso aqui. Não, eu cumprimentei, não fiquei conversando e tal, mas depois desse dia ele mudou. Ele começou a me cumprimentar. Começou a sorrir. Aí depois eu percebi ele fazendo algumas brincadeiras. E aí eu falei assim, esse moço tá dando em cima, assim? Ele tá com algum interesse? Será? Eu preciso descobrir o que é isso, né? E aí no curso, um dos cursos que eu fiz e tal, fala sobre isso, né? Que a mulher não tem que chegar lá se declarando nem nada, mas ela joga um lenço, educadamente, pra ver se o cara pega o lenço, né? Adorei, eu jogo. Aí eu fui e falei, vou ter que tacar o lenço, né? Ele morre de raiva disso. E alguém emprestado um lenço. Ela jogou a isca, ele caiu. Né? Aí ele ficou lá assim, aí eu falei assim, já sei. O meu lenço foi, falei assim, me empresta seu celular? Ele, não, pra que você quer meu celular? Ele me emprestou e tal. Aí eu anotei meu telefone e falei, o dia que você quiser conversar mais, você pode me chamar. Olha! Não, mas assim, eu curso quase bom, morri. Esse aí. Recomendo, tá, gente? Luísa Vono. Muito boa. Pode procurar no Instagram. Que legal, e aí ela é né? especialista em relacionamento e de cuidado das mulheres, tá, gente? Que não é de bonitinho. regrinha barata, não. É da gente conhecer o nosso valor e aquilo que a gente quer pra gente. É tá? muito Assim, bom. muito legal mesmo. Super recomendo. E aí eu
fiz isso, uma pessoa chegou, eu morri de vergonha, assim, mas dei uma despistada. E depois falei assim, ai, pra que eu fiz isso? Agora ele vai achar que eu morro de amores por ele. Ele sei o quê, fiquei brava e ele não mandou mensagem. Né, assim, eu fiz Não isso mandou? Não mandou. Eu fiz isso num domingo, até quarta-feira ele não tinha mandado mensagem. Nossa, aí você tem que elaborar aquilo, né? E essa Fiquei parte é fora, dolorida, né? É, muito. Ai, a Mas espera. aí na quarta-feira à noite ele mandou. Ah. Aí, ó, olha só, gente. Aí eu, é isso aí, então vambora. E aí a gente começou a conversar. Ele era um pouco difícil, assim, às vezes, porque ele sumia, voltava, mas a gente conversou meses. E às vezes eu achava que era só uma brincadeira, era só uma amizade. Eu falei assim, não, eu tenho que me colocar num lugar que eu não quero ser amiga, né? Não dá pra ser amiga. Mas a gente foi conversando. Eu conheci outras pessoas, né? Saí com outras pessoas enquanto eu conversava com ele. Mas aí um dia aconteceu da gente ficar sozinha. A primeira vez que a gente ficou sozinho. E aí aconteceu. Aí a gente rolou um beijo e tal. Mas não teve a história do lenço? O do O lenço lenço é isso. É o isso. telefone, é a história do foi o o esquema do lenço, é só... É uma só analogia. uma analogia quando Meu antigamente... Deus, eu jurava que você jogou o lenço. Ivna. Foi uma metáfora. Pra mim, você tava metáfora. com o lenço e jogou pra saber se ele teve a Não, delicadeza de te entregar o lenço. Mas ela fez, se ele não ela- emprestasse o celular, não. Ah, É uma eu tô analogia muito mesmo. Não, tá tranquilo. Que vergonha alheia. E eu pensando no lenço, eu fiquei imaginando a cor desse lenço e tal. Que coisa. Não, hoje a gente nem usa lenço, assim, né? É, lenço seria um echarpe, alguma coisa Mas assim, é uma não. analogia É. ao povo antigo que É, dar um ideia sinal, né? exatamente, é dar um de sinal. ler sinais, né? Assim, de Exatamente. tentar dar uma deixa para ver se ia ser Na verdade, ele nem correspondido. entende, né? Assim, o lenço é mais pra quem fez o curso, que entende toda a Entendi, história, assim, entendi. tal. Mas eu brinco com ele, taquei o lenço, você pegou, né? Eu lembrei de uma história que eu vou ter que contar rapidinho, porque a gente veio da experiência também de igreja, de fé, da evangelização na universidade e tudo, e era muito comum nos encontros nacionais, uma pessoa conhecer alguém de outro lugar. Sim. E aí tinha um rapaz, ele era até estudante de medicina, o Jaider. Não sei se você vai lembrar. O Jaider da... Ele começa a conversar e trocar carta, na época era carta e e-mail, né? Com a mulher dele hoje, que é a esposa. E aí, um dia, num desses encontros e tudo, ele vai e conta que estava se correspondendo com ela e tudo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, mas você não está assinando a carta ou o e-mail escrito assim, do seu irmão em Cristo, não, hein? E aí ele começou a rir, aí ele ficou vermelho, gente, ele é branquinho, foi ficando vermelho. Não falou nada. Aí depois de um tempo, quando eles estavam noivos pra casa, ele falou, Ivna, foi você a madrinha. Que porque bom. eu estava mandando carta pra ele do seu amigo em Cristo. Eu falei, mas o homem é muito topeira. Não vai ter. Cara, irmão não beija na boca, irmão não namora, não. Seja um pouco mais, sabe? Mais direto, né? Não, mas às vezes no contexto, assim, religioso, a gente tem, Sim, né? mas é assim, aquela coisa. Mas Você aí fala assim, a eu tenho que pessoa fica, a posicionar. mulher fica em cima, não, ele quer ser só seu amigo. Aí não dá, né? Você lembra? E assim, honrando a minha história, que eu falei antes, né? Eu não dividi com ninguém. Quer dizer, eu dividi com duas amigas que não frequentavam a igreja. Porque eu falei assim, não quero alarde. Porque se não der certo, o sofrimento é menor, né? Fica aquela coisa mais tranquila. Eu falei assim, eu vou usar a estratégia de tacar o lenço mesmo. E ver se o cara Nossa, pega essa a do lenço foi isca, a minha entendeu? vergonha, E aí pegou mesmo, assim. Aí deu certo. Aí a gente ficou, namorou. E 1 ano e meio a gente casou. Que Aí deu tudo bonitinho, certinho. muito Lindo, né? bom. Ele é um grande homem aí, realmente foi um presente Mas merecia de Deus. essa grande mulher que você é também, né? Poxa, amém. Literalmente. Com Já tem tempos que eu tô querendo trazer ela. a Ivna fala, mas eu acho que não deu uma data, não foi? Não deu. É. Amada, toda diva merece um presente de diva. Dá uma olhada. Vamos lá. Tomara que você não tenha, porque você estava no evento do ano passado. Espero que você não tenha Tava. comprado. Não, eu não tenho. Essa Eu tenho um você copinho ganhou dele no um, sorteio. que Ah, legal. que linda. Essa aí você pode Vou botar pôr lá, maquiagem, pode pôr maquiagem, não, como chama aqueles pincéis de pincéis, maquiagem. fazer da Lápis Que também lindo pode que deixar lá no ficou seu ponto de esse- trabalho lá com... Caneca, Ficou lindo esse desenho, né? Essa- Esse desenho, na verdade, quer mostrar a A diversidade. diversidade, A diva é a é. mulher diversa, com a sua beleza, né? Linda, linda, muito agradecida. Então, gente, que episódio sensacional. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Você que chegou aqui agora pela Lilian, que eu tenho certeza que vão ser muitas pessoas deixando mensagens para ela, porque a história dela é realmente... Oxi. Nossa, trazer gente que tem história e ainda tem o conhecimento daquilo, né? Muda, né? A gente aprende Muda tudo, muito. a gente aprende muito. Então, a gente vai fazer o nosso brinde, pedir para você se inscrever no canal e também conhecer a Ortosan.
Ah, Eu não vou deixar de fazer propaganda. Por Eu vou até favor, deixar o arroba. ele é nosso parceiro, Eu vou né? deixar. Ele é nosso parceiro. Ela sempre. Ok, Do né? Viva Sua Real Ela é Beleza. parceira do Viva Sua Real Beleza, já que patrocinou bacana. canetas, a Graziella, né? Que eu tive contato. Ela foi no último e enlouqueceu, falou super necessário. Ah, que Muito, bom, é lindo que demais. bom. Então, É. ó, Suzana, nós vamos deixar o arroba aqui no descritivo do vídeo para vocês também seguir no que Instagram, coisa conhecer boa. o trabalho, Sim, né? Porque por muda favor. realmente a vida de Sim. muita pessoa, Isso é né? vida, né? Literalmente. Isso é vida. Então a gente Vamos faz lá. o brinde com a caneca. Aqui, ó, pra Porque, gente. Quer deitar Porque assim? Pra a aparecer. gente- Pode pôr aqui embaixo. a gente Tá, fala. pra aparecer. A gente fala assim, então um brinde, porque diva Pode? Pode. pode. Bye, bye. Tchau, gente. Tchau, tchau.